Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos, a mais um episódio da Guerra em Vrax. E eu gostaria de iniciar falando que passo bem e os mecânicos não me transformaram no Scutari e mudaram minhas cordas vocais. Eu acredito que eu arrumei o problema técnico com o áudio e deve ter ficado melhor, torcendo que sim. No caso, vamos recapitular um pouco o que estava acontecendo no campo de batalha nesse momento. As tropas de Krieg conseguiram penetrar a última linha de defesa inimiga, fazendo com que a maioria deles se retirasse para a cidadela. A cidadela era uma defesa formidável, com suas muralhas apelidadas de muralhas de cortina. Era um lindo símbolo antigamente da Eclesiarque, porque ficava ali uma basílica, a Basílica de São Leones, além de uma base militar e a entrada para os arsenais que ficam sobre a cidadela e essa última linha defensiva de Vrax. Nessa região, os defensores não dormiram no ponto e eles construíram fortificações ao redor, mas bem menos do que as linhas que foram construídas através de gerações, que agora a Deathcore conseguiu passar. E ao norte da cidadela, diretamente ao norte, a região virou um local pantanoso e poluído pela corrupção caótica de Nurgle, então a maior parte do conflito vai acontecer a oeste da cidadela, que foi onde a penetração ocorreu. E os soldados de Krieg agora conseguiam avistar das posições que eles tomaram dos traidores, aquela cidadela, as suas muralhas, o seu escudo void que de vez em quando eles acertavam com umas balas de artilharia, só para eles ficarem ligados, para saber que o fim está próximo, para não deixar o inimigo com nenhum momento de tranquilidade, mesmo que é improvável que a artilharia fosse penetrar esse escudo void da cidadela. Muito bem, e também uma recapitulação do efeito das titãs num campo de batalha. Uma linha impenetrável foi penetrada. As titãs, elas vêm para destruir qualquer esperança que tu tem de atacar ou fazer um conflito contra o Império da Humanidade. Se tu quer um motivo para saber que a Guarda Imperial é a mais legal, eles têm titãs. Ponto. As titãs são dos mecânicos, não importa, quem usa é a guarda. Então, as titãs são muito legais. Obrigado pelo seu trabalho aqui em Vrax e por ajudar a quebrar as defesas externas e a linha mais central dos inimigos, mas agora o Marechal Arnim Kagori não iria poder mais contar com esse poder de fogo superior, porque elas foram retiradas para outros campos de batalha e ele estaria agora apenas com os melhores soldados do Império, a Deathcore e o apoio da Força Aérea, já que ele conseguiu para si, graças aos resultados que ele trouxe com a ofensiva, que depois foi nomeada Ofensiva Kagori, o apoio de várias aeronaves, principalmente bombardeios Marauder. E como o Kagori, esse cara do plano, esse Marechal Cabeça, iria destruir a última defesa dos inimigos. Ao redor, onde seria possível destruir com artilharia, ele iria concentrar o fogo e devastar os antigos blocos habitacionais, as construções mais afastadas. Muitas delas já tinham sido até destruídas e os seus materiais de construção foram usados ou para fazer novas defesas mais para trás, ou elas foram destruídas para manter um campo aberto, permitindo que as armas pesadas, como Heavy Bolters e Heavy Stubbers, que são metralhadoras pesadas, tivessem uma linha clara de fogo em uma região de planície à frente da fortaleza e dessa última linha defensiva, porque os Iron Warriors, os Guerreiros do Caos, que são filhos de Peterado,
No caso, filho, porque eles têm a mesma semente genética, então os primarcas consideram os seus super soldados como seus filhos, não que eles amem muito os seus super soldados, mas isso não vem ao caso nesse vídeo. O importante é que eles são especialistas em sítio, eles sabiam que construções inúteis aqui atrapalhariam mais do que o necessário, então muitas foram niveladas e as suas ruínas ou foram utilizadas como obstáculos para impedir o movimento do inimigo, ou foram utilizadas como material de construção para fazer outro tipo de fortificação em outro ponto onde seria mais útil. As pessoas que moravam nessa região foram remanejadas para o subterrâneo da cidadela, onde antes eram os arsenais imperiais. Várias hospedagens e locais para morar foram colocados, alguns permanentes, outros temporários, mas várias camas, beliches, banheiros, coisas assim, foram construídas para as pessoas viverem agora sobre a cidadela. Ainda deveria ter em torno de 4 milhões a 5 milhões de pessoas nessa região. Pessoa não, herético, seguidores do caos, aqueles que se viraram as costas para a humanidade. E o Marechal Arnim Kagori agora teria que bolar um plano para destruir essa última fortaleza. Ele iria utilizar todas as ferramentas que ele tinha na sua caixinha para poder quebrar essa última defesa vraxiana. Uma coisa que ele trouxe aqui, que foi uma grande vantagem, um diferencial, ele trouxe 4 Marauders, os bombardeios, que são adaptados. Esses era até uma tecnologia nova nessa época no Império, e é um tipo de adaptação do Marauder que foi utilizado pela primeira vez na Guerra de Armagedon. Outro conflito bem interessante que aconteceu antes da Guerra de Vrax. E esses Marauders modificados, eles eram equipados com vários sensores e detectores de movimento, calor e energia para poder fazer um mapeamento da região dos inimigos sem botar o avião em risco. Então, com 4 desses aviões de escolta, de espionagem, como tu preferir chamar, eles no caso sobrevoavam ao redor da fortaleza, detectando os movimentos dos inimigos, os pontos mais fortes, onde estavam as defesas antiaéreas, e eles perceberam durante esses voos de espionagem que o inimigo tinha feito alguns complexos industriais e criado defesa ao redor desses complexos. Esses complexos faziam coisas como modificar e reparar os tanques, no caso arrumar e reparar as armas, construir minas terrestres e coisas assim, e arame farpado, barreiras antitanque, tudo para dificultar que o inimigo viesse, para produzir mais permacreto, coisas necessárias tanto para reparar quanto para construir as fortificações ali de Vrax. Quando o Marechal descobriu isso, ele agora tinha um alvo. A artilharia, sempre que possível, tentava mirar e destruir esses complexos industriais. Infelizmente, o inimigo não era burro e eles construíram esses complexos o mais próximo possível das armas pesadas e do escudo da fortaleza. Então, tu não tinha alcance para chegar até lá com uma precisão muito boa, e também o inimigo tinha armas pesadas de artilharia que, se tu ficasse dando sopa ali, atirando sem se mexer do lugar, eles iriam contra-atacar uma contra-bateria de artilharia que botaria em risco a vida da equipe de artilharia de Krieg. O pessoal de Krieg não se importa muito em botar a sua vida em risco, mas perder uma ferramenta de guerra é uma vergonha. Então eles atiravam umas balas aqui e ali, reposicionavam, atiravam de novo, e isso prejudicava muito a precisão. Além dos duelos de artilharia, como sempre aconteceu durante todos os períodos dessa guerra, também a infantaria voltou a assumir um papel de assalto nas linhas inimigas.
Por quê? Esses ataques e assaltos manteriam o inimigo ocupado aqui na superfície e ele teria que sempre botar recursos e se preparar para poder enfrentar uma penetração em qualquer momento, e também porque os soldados da Death Corps eles não vão ficar tranquilos sentados na trincheira sem fazer nada. Eles precisam de algum conflito, de alguma luta e se botar em risco de morte. Não me pergunte por que eles são assim, mas se o almirante tentasse segurar eles mais, ele não iria conseguir e ele iria perder todo o domínio sobre seus homens. Então, desculpa, o Marechal, perdão, ele no caso permitiu e aumentou bastante as escalas das ofensivas em direção às linhas inimigas. A maioria não conseguia nenhum sucesso, mas pelo menos mantinham os inimigos sempre, no caso, necessitando manter homens e posições nas linhas de frente para que a artilharia causasse dano, e com um atrito, mesmo que dois soldados da Death Corps morressem para cada traidor, essas são as baixas que o Império poderia repor e os traidores não mais. Falando em baixas que o Império pode repor em uma guerra de atrito, nos ares, os bombardeios e os caças Thunderbolt, os bombardeios são os Marauders, começaram uma campanha de bombardeio tático nesses complexos industriais que foram detectados pelos Marauders modificados para espionagem, e agora os Thunderbolts faziam a escolta desses bombardeios pesados que, quando se aproximavam ali da região onde eram as fábricas dos inimigos, eles soltavam os seus mísseis e bombas pesadas, além de atirar com os canhões para causar o máximo de dano possível. Infelizmente, os inimigos aprenderam a lição e manejaram as defesas antiaéreas, e eles estavam sempre de prontidão, além de que os caças inimigos, os Helltalons e os Hellblades, foram utilizados para tentar interceptar e evitar os ataques desses bombardeios pesados. Por isso era necessário manter uma escolta de caças em todas as missões. E infelizmente, tanto os bombardeios quanto os caças tiveram o seu número bem reduzido. Alguns Air Wings, alguns esquadrões aéreos, tinham taxas de morte mais altas que a infantaria da Death Corps, para te ter uma ideia do atrito que eles estavam tomando no ar. E a parte do bombardeio estratégico não parecia ter feito um estrago significativamente grande na capacidade bélica do inimigo, mas teve uma vantagem. Por forçar a força aérea inimiga a duelos e a lutar contra os bombardeios, eles ficavam expostos contra os caças, e se eles focassem nos caças, eles não atacariam os bombardeios, o que permitiria a destruição dos defensores lá embaixo. Então, até hoje, o pessoal discute se essa campanha com altas taxas de mortalidade entre os pilotos e uma perda grande de aviões valeu a pena ou não. Mas o que ninguém discute é que a força aérea dos traidores foi dizimada durante esse período de conflito, porque inicialmente eles tinham uma certa superioridade numérica contra os aviões, a Força Aérea Imperial. Porém, conforme a batalha foi continuando, eles foram derrubados um a um. E os traidores, infelizmente, possuíam no seu arsenal armas antiaéreas fixas e algumas móveis, então contra algumas os bombardeios até sobreviviam, mas eles tinham mísseis antiaéreos, o que já dificultava um pouco. Então, depois de uma taxa de atrito muito grande, foi meio que suspenso essa campanha de ataques de precisão contra as fábricas inimigas. Olha, eu tenho que falar quando eles fazem uma coisa certa. A Marinha Imperial falou para o Marechal Kagori seguinte: não importa a taxa de atrito, se nós estamos fazendo o efeito contra esses traidores, a gente vai te manter como prioridade da reposição.
e durante um bom tempo eles realmente cumpriram a sua palavra e mesmo com altas taxas de mortalidade e perda de equipamento, eles mantiveram replacements. Replacement seria recolocação, seriam novos aviões e novos pilotos vindo para o planeta para manter o conflito com toda a intensidade, não deixando baixar muito a força dos esquadrões aéreos. Mas infelizmente, essa ofensiva pelo ar, depois de alguns meses de ofensiva, teve que ser suspensa. E eu falei que ia ser uma guerra total. Eles continuam atacando como antes pelo solo. Eles continuam atacando agora de uma forma diferente de antes pelo ar. Mas a guerra ainda não é total. Para ser uma guerra total, eles têm que atacar pelo ar, pelo chão e pelo subsolo. Os engenheiros da Death Korps Krieg agora vão fazer valer o seu salário, porque eles têm uma missão. Se as últimas defesas do inimigo são pontos defensivos excepcionais, com campos de visão muito bons, sobre uma vasta área plana à frente das defesas, com proteção com artilharia, com armas pesadas e marinheiros espaciais do caos para defender a cidadela. E se a gente simplesmente cavasse um buraco e passasse por baixo das defesas inimigas? E ainda melhor, se ao invés de a gente só chegar do outro lado, nós também botarmos toneladas e toneladas de explosivos sobre as linhas inimigas e detonar tudo numa bela explosão. Era um plano muito bom, um plano genial de fazer a guerra em mais um fronte. Os soldados de Krieg, com muita felicidade, um sorriso no rosto em cada lado, pena que tu não consegue ver por causa da máscara de gás, ficaram muito empolgados com essa capacidade de abrir mais um fronte e mais um local onde eles poderiam talvez se sacrificar em nome do Deus Imperador. E a missão dos engenheiros agora, no plano secreto do Kagori, de invadir a cidadela por baixo, foi dada. E começou então grandes máquinas escavadeiras e caminhões e caminhões e caminhões de terra sendo retirados e começaram a cavar e fazer, no caso, inicialmente uma infraestrutura grande para poder ter todo o suprimento ali da mina, porque tu vai precisar ter oxigênio, tu vai precisar bombear água, tu vai precisar ter energia, porque não sei se tu sabe, embaixo da terra não tem luz. Então, era toda uma infraestrutura necessária, além de um armazém para poder colocar o permacreto que eles vão fazer para fortificar e fortalecer as laterais da mina, também para fazer trilhos, para poder facilitar o transporte para dentro e para fora, a parte da iluminação, da energia, a parte de bombear água, canos de fora a fora. Então, teria que ser feito todo um planejamento e toda uma infraestrutura para esse processo de escavação. Mas isso, os engenheiros da Death Korps em grande número e com o material necessário que o Marechal já tinha conquistado antes, fizeram em velocidade recorde e começou então a cavar. Inicialmente, as primeiras minas, elas eram mais simples e apenas fortificadas ou com madeira ou com vigas de permacreto e metal também, mas não era assim uma coisa muito grande, só que elas foram sendo expandidas. E o problema de Vrax é a parte do solo. O solo em Vrax não é um solo resistente ou um solo mais forte, ele é um solo poroso e que a água escorre. Por causa disso, existem aquelas grandes montanhas e do nada para o terreno e tem um vale enorme, depois uma outra montanha, por causa da erosão da água nesse terreno poroso. Depois da camada superficial do terreno poroso, embaixo existe um leito que é um de rochas não tão firmes e que essas rochas permeáveis têm bolsões de água e grandes aquíferos, grandes aquíferos que podem inundar a mina a qualquer momento. Então, de repente, durante a escavação, olha,
infinitos litros d'água vão surgir em todas as direções, além de que goteiras são frequentes em toda a mina e essa água tem que ser bombeada o tempo todo, ou corre o risco dos mineiros lá embaixo, os engenheiros de Krieg, morrerem afogados. E o melhor jeito de cavar aqui em Vrax eram fazer minas extremamente profundas, quase no leito da rocha, lá embaixo mesmo. E essa foi as minas preferenciais que eles optaram por fazer. Essas minas mais embaixo, elas têm algumas vantagens. Primeiro, a rocha sólida é bem mais firme e mais fácil de tu construir nela. Segundo, com a água bombeada ali dessas minas e depois posteriormente filtrada, essa água iria suprir o exército e não mais água iria ser necessária trazer para o planeta. Muito melhor. O exército se autossustentando aqui no quesito de água já facilita bastante a logística e permite o transporte de outros equipamentos importantes, como balas de artilharia. E agora, sendo autonomia em água e construindo aqui embaixo, os engenheiros foram tirando toneladas e toneladas e toneladas de pedra e no caso terra e rocha do subsolo de Vrax, e construindo mais e mais minas e complexos que geralmente se subdividiam e bifurcavam em outras e outras e outras em direção às linhas dos inimigos, pois pelos mapas antigos existiam arsenais subterrâneos gigantes e se eles conseguissem uma via para um desses arsenais subterrâneos, eles iriam já se deparar com uma entrada para a cidadela sem precisar passar pelas linhas de cima. E existem outros problemas também com essa parte das minas, porque existe no futuro, aliás, existe hoje já, detectores que conseguem ver o movimento, a vibração, se o inimigo está cavando embaixo de ti. E se o pessoal aqui de Vrax estivesse usando as máquinas escavadeiras pesadas, os defensores com certeza iriam detectar e perceber, porque isso era uma coisa que nesse planeta Fortaleza já era equipado com, ele iria perceber com detectores sísmicos que havia algo errado e que o inimigo estava cavando, e eles iriam tentar fazer algo para colapsar as minas dos nossos heróis. Porque até os Vraxianos, isso aqui era um campo de trabalho, não sei se tu lembra, eles possuem vários soldados. Vários trabalhadores forçados, né, internos, famoso estagiário, né, era uma colônia penitenciária mesmo, eles eram presos que eram forçados a trabalhar e muitos deles trabalhavam na parte de fazer minas e coisas assim, para retirar, não vou dizer minérios preciosos, porque em Vrax não tem nada desse valor, mas no caso rocha para construção e para o planeta ser mais autônomo nessa parte de construção e manter sempre as linhas fortificadas e as trincheiras de permacreto com as próprias rochas aqui do planeta. Então os Vraxianos também possuíam minas. E depois que as minas fossem feitas, o pessoal da Deathcore iria fortificar as paredes e a lateral e o teto com permacreto, fazendo a mina muito mais estável e difícil de ser colapsada. Porém, eles teriam que tentar manter essa operação no máximo de sigilo e segredo para evitar que o inimigo estivesse pronto. A maioria das minas foram abertas a picareta. Então imagina, assim, o calor vai aumentando quanto mais para o subsolo tu vai. Lá embaixo estava em torno de uns 50, 60 graus. Graças às máquinas de refrigeração, ela baixava para apenas uns 39, 40 graus, enquanto tu ficava com teu uniforme completo e máscara de ar, cavando com uma picareta o dia inteiro. Olha, teve momentos que até os engenheiros da Deathcore tiraram a máscara de ar.
Pasmem, se um oficial da Deathcore visse isso, era chicotada, mas eles estavam derretendo de suor aqui embaixo das minas, então alguns deles chegaram ao ponto de tirar a máscara de ar. Coisa ridícula, olha, esses engenheiros são uma vergonha para Deathcore, por isso que eles botam sempre os trombadinha, o pessoal que tem esse pensamento autônomo, ou nos Cavaleiros da Morte, ou nos engenheiros. Olha o tipo, cara, tirar a máscara de ar. Mas beleza, eles cavaram e cada vez mais se aproximavam do objetivo. E nesse tempo, para evitar que os Vraxianos descobrissem ou fizessem as suas próprias minas, eles fizeram o máximo possível para manter esse plano em segredo. Os recursos retirados ali, o solo, a terra, a rocha, ela era triturada e colocada em sacos de areia e botado saco de areia nas trincheiras de Krieg para ninguém suspeitasse de nada. E eles utilizavam a rocha como pavimento, assim, faziam grandes estradas pavimentadas de rocha só para se livrar dessa pedra e dos rejeitos da mineração, para tentar enganar os defensores, para que eles não vissem montanhas e montanhas de terra se acumulando atrás das linhas inimigas, porque iria dar meio que na telha de que eles estão cavando. Então os Vraxianos evitaram isso e o pessoal de Krieg fez de tudo para tentar manter em segredo e suspendeu o uso das máquinas pesadas próximos das linhas inimigas para que eles não conseguissem detectar com os detectores sísmicos que algo errado estava acontecendo lá embaixo. E se tudo desse certo, todo aquele combate com a última linha de defesa, com a posição reforçada que foi feita durante esse período do sítio pelos defensores e pelos Iron Warriors, iria ser completamente ignorada e os nossos soldados iriam sair diretamente embaixo da cidadela onde eles deveriam chegar, além de negar para os defensores acesso aos arsenais subterrâneos de onde eles tiravam a maior parte dos suprimentos para manter o esforço de guerra. Se tudo desse certo, os bunkers, os campos minados, o arame farpado, as forças da superfície, as muralhas iriam ser inúteis e os soldados de Krieg iriam atacar bem debaixo do nariz dos traidores. Mas, no claro, se tudo desse certo, a maioria dos planos não sobrevive ao contato com o inimigo. Em falando em não sobreviver ao contato com o inimigo, no próximo episódio, meus caros amigos, a guerra no subsolo. Achou que não ia ter mais soldados do caos com machado gigante? Achou errado. Porém, eles estão enfrentando, não são seres humanos normais, são soldados da Deathcore. Um conflito épico vai acontecer. Vejo vocês na próxima e o Imperador protege.